Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 42 dias do propósito Caminhada de Oração e hoje é 2 de novembro de 2017, quinta-feira. É engraçado falar 42, sendo que a gente fez só até o 40, né? Então me soa diferente quando eu falo isso. Bom, o tema de hoje é Vai Tudo Bem. O texto base está em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 37, a história do profeta Eliseu e da sunamita, e o profeta é usado para realizar o sonho daquela mulher e ao mesmo tempo ele é usado para ressuscitar o sonho daquela mulher. Então vou contar a história um pouco e em certa parte eu leio, tá bom? Bom, o profeta Eliseu foi o sucessor de Elias, né? Um grande profeta em Israel que fazia grandes milagres, fez grandes coisas em Israel. E ele passando um dia pela cidade de Sunem, tinha uma mulher rica ali, e aquela mulher via esse homem passar, e ela conversou com o marido dela e pediu para ele: vamos fazer uma casinha aqui, um cômodo para o profeta, para quando ele passar por aqui, ele possa se hospedar, porque sempre que ele passava por ali, ela chamava ele para poder comer ali. Então ela era uma mulher rica, generosa, e ela conseguiu convencer o marido a fazer esse quartinho para o profeta. Então, um dia ele estava ali naquele quarto, né, com o moço dele, o Geazi, né? Normalmente o profeta tinha-se um companheiro que caminhava com ele. E esse profeta perguntou para esse companheiro: o que que você acha que essa mulher necessita, né? O que que eu podia fazer por ela para agradecer? E esse moço fala: olha, pelo que eu vejo, ela não tem filho, né? Então o Eliseu manda chamar ela. Então, eu vou começar a ler agora, a partir do versículo 16. Então disse o profeta para ela: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva, porque eles já eram avançados de dias, né? E o marido dela já era velho. Ah, e ela disse: não minta tuas servas. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo o que o Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao seu pai: ai, a minha cabeça dói. Então o pai disse ao seu moço: leva o menino para sua mãe. E ele tomou e levou o menino à sua mãe, sobre cujo joelho ficou sentado até o meio-dia e morreu. Ela pegou o menino, subiu e colocou ele na cama do homem de Deus, colocou ele lá no quarto que ela tinha feito para o profeta e fechou a porta e saiu. Ela chamou seu marido e disse: manda-me um dos moços e uma jumenta, para que eu corra até o homem de Deus e volte. E ele perguntou para ela: por que você vai lá hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado? E ela disse: não faz mal. Ele perguntou isso para ela, irmãs, porque tinha dias, né, que eram propício de estar no templo ou de estar procurando os profetas. Então ele assustou de ver que não era um dia propício. Por que que ela estava indo procurar o profeta naquele dia que não era sábado nem festa da lua nova? Então fez ela apartar a jumenta e disse ao moço: guia-me e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi com o homem de Deus, foi até o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Eu amo esse nome porque é a cidade que eu nasci, né, de Minas Gerais, Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço. Então o profeta avistou ela de longe e falou para o companheiro dele: eis aí a sunamita, vai até o encontro dela e disse: vai tudo bem com ela, com o marido dela, com o menino. Então esse moço chegou perto dela e disse para ela: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o seu filho? E ela respondeu: tudo bem.
Chegando ela, pois, ao homem de Deus, porque o homem de Deus tinha mandado o rapaz correr na frente e perguntar, né? Então, chegando ela ao homem de Deus, ela abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, que é o amigo do profeta. Mas o homem de Deus lhe disse: Deixa, porque sua alma está em amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: Pedi eu, meu senhor, algum filho? Não, disse eu. Não me enganes, disse o profeta Geazi. E ele disse, o profeta falou pro companheiro dele: Cinge os seus lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e nem se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, eu não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nenhuma, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar com Eliseu e lhe deu aviso e disse: O menino não despertou. Então, e tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta sobre eles ambos, e orou. Ele subiu na cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e a sua mão sobre a mão dele, e estendeu sobre ele a carne do menino e o aqueceu. Então se levantou, andou no quarto, uma vez de lá para cá, tornou a subir, estendeu-se sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: Chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: Toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra e tomou seu filho e saiu. Irmãs, o Senhor quer ministrar algo no nosso coração neste dia e que nós possamos aprender um pouquinho mais e despertar um pouco mais e entrarmos em novos níveis nesta manhã. Amém? Nós estamos caminhando numa linha de pensamento, né, que o Senhor tem colocado no nosso coração, sobre controlar os nossos lábios, sobre fechar a nossa boca daquilo que não provém, né, saber o que falar, quando falar, né. Eu disse no devocional que eu fiz: milagre se gera no secreto. Mais uma vez nós vemos aqui essa realidade, né? O profeta entra no quarto onde o menino está morto. Ali dentro não estava a mãe dele, ali dentro não estava o moço que o acompanhava, somente estava ele, o menino e Deus. E ele ali sobe-se em cima do menino e ministra vida sobre aquele menino, né? E o menino revive. Então, o que eu quero dizer para nós hoje, irmãs, é uma das grandes lições que nós precisamos aprender com esta mulher. Quando o filho dela, que foi Deus que deu, quando o filho dela morre nos braços dela, ela pega esse menino e leva para o quarto do profeta, né? Ela esconde ele, ela guarda ele ali num lugar de refúgio, num lugar que ela sabia que era um lugar de oração, que era um lugar de consagração. E ela coloca aquele menino ali e ela não conta nem para o pai que o menino morreu. Ela resolve ir falar com quem vai entender do assunto, com quem vai poder fazer algo por ela. E aí ela, ao sair dali, ela encontra, né, com o moço do profeta, porque o profeta mandou ele ir na frente, e o moço do profeta pergunta para ela, e eu quero que isso fica bem arquivado na nossa mente: vai tudo bem contigo, com o teu marido e com o seu filho? Ela respondeu: vai tudo bem. Então, ela não deu satisfação pro moço do profeta. Ainda que ele caminhava com o profeta, ela não deu satisfação para ele. Porque é mais ou menos assim: não foi você que fez o meu milagre, não foi você que vai entender a minha história, e não é com você que eu quero falar, e eu não vou falar.
E quando ela chega ali diante do profeta, ela se lança no pé dele e ela fala: Eu te pedi alguma coisa? E aí ela conta o que que aconteceu. E, e o profeta fala para o moço dele: Vai, leva meu cajado lá e tenta ressuscitar esse menino. E ele foi na frente. Só que ela disse: Eu não vou te largar. Eu não vou te deixar, né? Ela fala no 30. Porém, disse a mãe do menino: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. E aí ele teve que ir com ela. E ali ele entra e faz esse milagre. O que que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã? Que às vezes na nossa vida nós passamos a vida um pouco agitada, como eu falei, da alma inquieta, e às vezes nós estamos inquietos, preocupados com coisas que Deus nos deu, com bênçãos que Deus nos deu. Se Deus nos deu uma bênção, irmã, nós temos que colocá-la diante do Senhor e descansar o nosso coração, né? Nós temos que aprender a abrir os nossos lábios na hora certa. Nós temos que aprender a controlar o nosso impulso de sair contando tudo para todo mundo, né? Às vezes saímos despejando os nossos problemas em cima das pessoas e conta para essa, e conta para aquela, e conta para aquela outra. E quem vai poder resolver o nosso problema se não Deus, ou se não pessoas enviadas por Deus para poder realmente nos ajudar? Então, nós precisamos aprender isso. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Porque se o nosso Deus não nos socorrer, se o nosso Deus não vier ao nosso socorro e fazer ressuscitar aquilo que precisa ser ressuscitado na nossa vida, em vão será o nosso falatório. E ela, ela diz aqui que é, enquanto ela foi para o caminho, ela disse para o homem que estava levando ela: Não pare no caminho, não vamos falar com ninguém, não vamos parar para nada, né? Então, é o que nós precisamos aprender, porque muitas vezes, na nossa lacuna na nossa alma, nessa alma inquieta, nessa alma afligida, nós nos desesperamos e abrimos-nos com um, abrimos-nos com outro, abrimos com pessoas erradas, abrimos com pessoas que depois nós vamos nos arrepender, né? Ah, é uma linha muito divisória também, irmã, que nós temos que entender o seguinte: Deus não quer ninguém isolado, né? Isso é um plano do inimigo, quando ele quer pegar a presa, ele começa a isolar, botar ela isolada. Não, nós não temos que andar desconfiados de todo mundo, nós não temos que andar isolados, né? Nós somos chamados para andar em comunhão, comunhão da igreja, em comunhão dos irmãos, em comunhão da família, em unidade. Mas nós precisamos amadurecer. O Senhor está levantando um povo maduro. Deus está levantando um exército de mulheres maduras, inteligentes, sábias, prudentes, né? Lembra que as virgens, as 10 virgens tinha 5 prudentes e 5 loucas. Então, ser louca muitas vezes é esse falatório à toa, né? Eu vejo mulheres que falam com as suas, casam e fica falando com a sua mãe os problemas do casamento. E isso é um grande erro, porque você está denegrindo a imagem do seu marido para a sua mãe. E depois, se houver uma restauração, como que você vai restaurar essa imagem desse marido se você denegriu tanto para a sua mãe? Isso é uma falta de prudência, né? É lógico que a nossa mãe, nossa família, são as pessoas que mais nos amam e as que mais quer cuidar de nós. Mas acontece que, devido ao amor dela materno, ela não vai, às vezes, ver a situação com os olhos de Deus, às vezes ela vai ver com a alma, e ela vendo com a alma, ela não quer que a filha dela sofra, e ela pode dar um conselho errado, né? Um conselho na alma dela, e aquele conselho, como é da mãe, pode falar muito ao coração daquela filha e a filha tomar uma decisão que depois ela possa se arrepender. Então nós temos que ter sabedoria, discernimento. Para que nós vamos ficar preocupando a nossa família, preocupando pessoas que não vão poder nos ajudar no momento? Então que nós venhamos buscar esse discernimento. Eu acho interessante demais que quando ela entra em contato com o filho com o amigo do profeta, ela não fala nada. Ela entende: cara, você não vai me ajudar. Dá licença, que você está no começo da sua carreira aí de profetinha e eu não quero falar com você, eu não vou te contar.
né? Às vezes nós enchemos a cabeça de um líder ou de um pastor e a pessoa às vezes não vai poder nos ajudar. E o que que vai acontecer? Nós vamos ficar frustrados, nós vamos ficar entristecidos e às vezes vamos jogar até a culpa naquela pessoa, que aquela pessoa não foi atencioso com a gente, e a culpa foi de quem? Da gente ter aberto nossos lábios indevidamente. E aí, quando o profeta fala pro moço dele, vai na frente, usa o meu bordão, né? E vê se o menino ressuscita, coloca-se sobre o rosto do menino o meu bordão. E ela não sai de perto do profeta, ela fala: pode mandar quem você quiser, eu só vou ir quando você for, né? E o menino vai na frente, o profeta, o servo do profeta vai na frente, tenta fazer o milagre, não consegue, mas ela ficou ali. Ela, né? Porque se ela tivesse ido com ele, talvez ela se abalaria. Mas ela ficou ali junto com o profeta até que ele não teve como e ele teve que resolver o problema. E ele entra e fecha a porta do quarto. Eu quero ler é, Mateus 6, Mateus 6, versículo. Deixa eu ver aqui. Mateus 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orará a teu pai que está em secreto. E o teu pai que está em secreto e que vê, ele te recompensará. Isso é quando Jesus começou a ensinar a oração do Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, né, no capítulo 6, versículo 5, ele começa a ensinar como você deve orar, que os discípulos pediram ele para ensinar, ensina-nos a orar. E aí ele fala, começando a história, ele fala isso: tu, porém, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. Então nós precisamos descobrir o milagre, nós precisamos descobrir o segredo do quarto, o segredo desse secreto. Eu vou ter um outro devocional, talvez seja amanhã, que vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas nós precisamos disso, irmãs. Nós mulheres precisamos aprender a nos conter. Quando eu falei ontem dos devocionais, do devocional, né, da alma inquieta, e que das minhas inquietudes da minha alma era falar no telefone, era falar, né? Eu tenho muitas conselheiras, graças a Deus. Agora nem tanto, porque infelizmente uma partiu para o Senhor e Deus é, foi acabando o tempo, né, de caminhar com aquelas pessoas. Mas eu tenho algumas conselheiras, mulheres de Deus, porque eu acho que isso é fundamental na nossa vida, né? Como eu estava falando, é uma linha muito tênua. A gente não é que a gente vai viver isolado, não vamos contar nada para ninguém, ninguém tem que saber da nossa vida. Não, isso aí gera muita destruição, né? Eu já vi muitas pessoas serem destruídas por você é, não se abrir, não não expor aquilo que você precisa de ajuda. Mas também, na medida que a gente vai amadurecendo, o Espírito Santo vai nos ensinando com quem conversar e como conversar. Então, na época que eu tinha essa alma agitada, é, e a gente vai se despertando para o mundo espiritual e vai aprendendo algumas coisas. Então, eu tinha umas 5 conselheiras, mais ou menos, então tinha dia que a alma estava tão agitada, irmã, tão agitada, tão desesperada com algumas coisas, que eu ligava para essas 5 irmãs de uma vez só. Acabava com uma, falava com a outra, acabava com uma, falava com a outra. Foi um tempo de Deus e foi bênção, mas com o amadurecimento, o Espírito Santo foi me ensinando: aquieta a tua alma. Quieta a tua alma, fala comigo. Apesar de falar com Deus, sempre fui uma mulher de orar, mas nós temos que ter esse discernimento, porque às vezes nós estamos buscando uma uma resposta imediata, uma resposta urgente. E o nosso Deus é um Deus de processo. Ele faz sim milagres, né? De uma hora para outra. Tem até um livro que eu tenho que fala quando acontece o de repente de Deus, né? Mas, no geral, na nossa vida, no geral, é um processo. Então, você vê que olha o que aconteceu, um processo. Ela conheceu esse homem de Deus, ela serviu ele, aí ele percebeu que ela precisava de um filho, aí Deus deu o filho. É um processo, tudo na nossa vida é um processo, é um aprendizado. Então, eu tinha essa alma inquieta e o Espírito Santo foi me ensinando, foi me ensinando. Eu nunca fui de me abrir muito com as pessoas, não, mas eu tinha as minhas conselheiras e mesmo com elas, muitas vezes, né, eu estava extrapolando, porque
Às vezes é aquela alma inquieta e hoje, graças a Deus, o Senhor foi me ensinando. Porque Deus está levando-nos a novos níveis, né? Quando nós não podemos agir, nós estamos com 40, 50 anos já, e nós não podemos agir como um adolescente que está inquieta, que quer conversar o tempo todo. Então vamos buscar em Deus essa quietude na nossa alma para saber a hora certa de abrir os nossos lábios. Porque é muito sério expor as nossas vidas. Eu não estou falando de que nós não podemos, nós temos que esconder as nossas coisas, não, né? Nós não, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos que ter uma vida transparente, mas nós temos que ter muita prudência, porque quando nós falamos algumas coisas e nós estamos imaturas e nós queremos abrir os lábios e queremos desesperar, você imagina, vamos voltar aqui para a história e começar a imaginar algumas coisas. Será se o milagre dessa mulher tinha acontecido se ela desesperadamente já contasse para o pai da criança: olha, morreu nosso filho, blá blá blá, e ele, fazendeiro, a fazenda toda ia ficar sabendo, daqui a pouco já estava lá as pessoas para o velório, e aonde que. Aí você já entrega, já não tem mais fé para nada. O menino já está aqui morto, as pessoas já estão aqui para o velório. Eu vou crer em quê? Né? Eu vou crer em que ressurreição? Vamos enterrar logo, acabou com isso. Mas quando nós guardamos um pouquinho a nossa boca, nós damos tempo para Deus falar conosco. Então eu fui aprendendo isso ao longo do caminho, né? Fecha a tua boca. Fecha a tua boca, fala palavras que vão te abençoar, fala palavras que vai ajudar você a gerar o seu milagre. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Se não vai, vai ficar, né? Mas que a gente libere uma palavra de vida. Porque, principalmente quando nós falamos de marido, de filho, de casa, aí a gente senta com aquela amiga e começa aquela lamúria. Uma fala do marido e mete o pau, e a outra fala também e mete o pau. Depois a gente acha que fica até sem graça de comentar: olha, o marido melhorou, o marido agora é outra pessoa. E aí é até perigoso gerar inveja na outra, que também era uma companheira de lamúria, mas que não recebeu sua bênção ainda. Então, assim, a gente tem que ter uma certa prudência. Tem que ter uma certa prudência, mas com muita sabedoria para não entrar naquilo que eu estou falando também, de se esconder, de não falar mais nada. Não é isso, porque isso traz destruição para a nossa vida. É saber com quem você pode falar, quem realmente vai te ajudar, quem realmente, às vezes, vai estar neutro e vai dar uma resposta de Deus para a sua vida, né? Não é uma pessoa que te ama e que às vezes na alma dela pode te dar um conselho que não vai ser bom para você, né? Você lembra quando Jesus estava ali para ser, quando Jesus falou, né, que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar, o que que Pedro na alma fala para Jesus? Não, Senhor, não fala isso de ti. Né? Não pensa essas coisas de você, isso não vai acontecer com você. E Jesus repreende ele, fala: Satanás, para trás de mim, eu vim para esse propósito e eu vou cumprir esse propósito. Então, às vezes, você está passando uma luta no seu casamento e você conta para sua mãe, né, na esperança de uma resposta, e sua mãe, no amor que ela tem por você, ela talvez na imaturidade dela, na falta de sabedoria, ela fala: minha filha, deixa esse homem, você não merece isso. Você não merece isso, você não nasceu para sofrer. E você já fragilizada, já cheia de setas do inimigo, fala: se a minha mãe está mandando eu deixar, é para já, né? Então, assim, tenha sabedoria com quem você fala. Tenha sabedoria com quem que você vai. Às vezes você vai encher cabeça de pessoa que já está cheia de problema, precisa assim que está precisando de um apoio também. Então vamos ter sabedoria com quem a gente fala, com quem a gente se abre. Né? Por que que a gente está se abrindo? Quando nós estivermos falando muito, falando demais, vamos buscar essa quietude do Senhor. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta. Pegue os seus problemas e leve para um quarto de consagração, como ela fez com esse menino. Quando este menino estava morto, ela levou para o quarto do profeta, porque ela sabia que ali era um lugar de consagração. Ela sabia que ali ele passava momentos com Deus. Então ela disse: o melhor lugar para eu guardar
problema vai ser nesse lugar, num quarto de consagração. Conte a vitória depois que ela já está consumada, né? E seja firme no seu caminhar. Enquanto você busca por essa vitória, seja firme nesse caminhar. Como ela fez aqui, ela saiu, foi até onde deveria e continuou firme. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem, né? Eu não tô falando para a gente fazer cara de paisagem também, né? Ser hipócrita e não, é uma resposta que é a melhor resposta que a gente possa dar. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E nós temos que aprender a perder o medo de perder coisas que Deus nos deu. Satanás, às vezes, tem trazido isso, eu tenho visto isso no meio da gente, do povo de Deus, medo de perder as promessas, né? Às vezes nós passamos anos da nossa vida cercando aquele marido. Ai, meu Deus, eu tenho que orar por esse marido. Ai, meu Deus, esse marido. Ai, meu Deus, livra esse marido. Ai, meu Deus. Foi Deus que te deu esse marido, então descansa esse coração. Foi Deus que te deu um filho, descansa o coração. Foi Deus que te deu uma casa, descansa o teu coração. Se Deus te deu um ministério, descansa o teu coração. Aquieta-te e sabeis que Ele é Deus, que Ele tem cuidado de nós. Porque senão nós vamos passar o dia preocupado com o dia de amanhã, abrindo os nossos lábios indevidamente. Isso gera um desgaste emocional tão grande, irmãs, tão grande. Eu falo por experiência própria. Isso gera um desgaste emocional muito grande. O falar muito, ele joga fora uma energia muito vital na nossa vida. Eu vou usar a palavra unção, porque às vezes quando nós usamos a palavra energia, muitos não compreendem, né? Pode achar uma palavra meio mística, mas é a mesma coisa. Energia, unção é a mesma coisa, tá? Então, nós jogamos fora a nossa unção. E aí você imagina você jogando fora uma coisa que você talvez nem tenha reserva. Então, como é que nós vamos ficar depois de ter despejado tudo? Vamos ficar vazia e se sentir aquele vazio e sentir aquela sensação de incapacidade. E aí você precisa se encher, mas você está vazia, você está frustrada e você não sabe como se encher e vira aquele ciclo que não nos que nos leva cada dia pior. Então vamos nos posicionar, querer crescer, querer amadurecer, querer ser uma pessoa diferente, querer ser uma mulher diferente. Fecha os nossos lábios. E é engraçado que eu lembro que uma das minhas conselheiras, né, a mais maravilhosa de todas, que faleceu, ela dizia às vezes, minha filha, nem o marido precisa saber de algumas coisas, mas a gente quer despejar tudo, né? Não, porque o marido é a minha alma gêmea, ele tem que saber de tudo. Nem sempre, irmãs. Nem sempre. Para que que ele vai ficar sabendo de picuinha sua com a amiga? Para que que ele vai ficar sabendo de picuinha sua com a sua família? Para quê? Para encher a cabeça. O homem não tem, às vezes o homem não tem muita sensibilidade para esse tipo de coisa. E aí você vai ficar frustrada que ele não te ajudou, que ele não te deu atenção. Claro, não era para você contar, né? É crescer um pouquinho, amadurecer um pouco mais, saber o que que deve ser falado, o que que não deve. E eu vou falar uma para terminar, eu quero falar o seguinte: como que a gente descobre isso? O Espírito Santo de Deus, todas as vezes que você for abrir a boca, ele fez isso. Eu te garanto que ele fez isso. Ele te avisou. Não fala. Só que ele fala com um sussurro, né? Ele não fala voz altiva, como um trovão. Não fala, minha filha. Ele fala: não fala desse assunto agora, não. Não fala desse assunto para ela, não. Não fala desse assunto para ele, não. Então, cabe a nós discernir essa suave e doce voz que está nos conduzindo. E quando nós começarmos a obedecer, aí nós vamos ter uma paz no nosso coração e nós vamos ter a vitória. Então, creia que o nosso Deus é poderoso para ressuscitar qualquer coisa na sua vida que precisa ser ressuscitado, tá? Talvez a sua alma precisa ser ressuscitada, talvez ela está no escuro, ela está
prostrada. Talvez é um milagre que o próprio Deus te deu, mas que hoje está também precisando ser ressuscitado. Talvez é um casamento, talvez é o filho, né? Talvez é você mesma precisa ser ressuscitada. Então eu quero deixar uma canção aqui hoje, é, da Lídia Moisés. Essa canção chama Vai Tudo Bem. Eu não consegui baixar ela em MP3, meu telefone não está conseguindo, então eu vou deixar o vídeo e você ouça, porque é uma delícia e completa esse devocional e é baseado nessa história, essa canção, tá bom? Então, um beijo, fica com Deus.